Shalom Adonai Lahema. Meu nome é Elias, congrego na comunidade batista Torre Forte. Vamos ler aqui, vou ler aqui o livro de Marcos, que fala sobre o tributo, essa questão de tributos. Marcos capítulo 12, versículo de 13 a 17, que diz assim: 13 a 17, que diz assim: Marcos 12, quer dizer, Marcos 12, 13 a 17. Mais tarde mandaram alguns fariseus e herodianos para falar com ele e tentar apanhá-lo em alguma coisa que disseste. Eles se aproximaram e falaram: Mestre, nós sabemos que o Senhor é íntegro e diz a verdade, sem se importar com mais nada. O Senhor não se deixa influenciar pelas opiniões dos homens, mas ensina verdadeiramente os caminhos de Deus. Agora, diga-nos, está certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? E Yeshua respondeu. E Yeshua percebeu a malícia deles e disse: Por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me uma moeda e eu lhes direi. Quando eles lhe puseram a moeda na mão, ele perguntou: De quem é esta figura e esse título na moeda? Eles responderam: De César. Disse-lhes então Yeshua: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos se admiraram com essa resposta. Então, aqueles homens da lei, eles queriam encontrar falha em Yeshua, né? Que muitos conhecem como Jesus Cristo, mas o nome dele é Yeshua HaMashiach. Então muitos queriam achar falha em Yeshua e mandaram homens espiãs, né? Mandaram homens da lei, mandaram os herodianos, esquibras e fariseus para interrogar a Yeshua, porque eles queriam pegar Yeshua na falha, no que ele dissesse. Mas Yeshua, ele viu a malícia, ele percebia a malícia, porque ele é Deus, e ele conhecendo os pensamentos, ele pediu que lhe mostrasse uma moeda. Me mostra essa moeda aqui. Me mostra essa moeda. Me mostra uma moeda aí. E na moeda tinha a figura de César e o título de César. Aí Yeshua perguntou para eles: De quem é essa moeda? Porque eles tinham perguntado a Yeshua se era lícito, se podia, se era certo pagar impostos a César ou não. Aí Yeshua perguntou: Me mostre uma moeda. Eles mostraram a moeda a Yeshua. E Yeshua perguntou: De quem é essa figura, essa foto aí na moeda? De quem é esse título na moeda? E eles responderam: De César. Aí Yeshua disse: Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que isso ele está... E muitos se admiraram com o que Yeshua falou. Sabe o que o Yeshua quis dizer? Que nós devemos obedecer às leis da terra, às leis, né, do nosso país. Nós temos que pagar os nossos impostos. Nós não podemos sonegar impostos.
que tem muitos empresários que só negam impostos. Nós devemos também entregar os dízimos e as ofertas, não roubar a Deus. Está dizendo, dai a César o que é de César. Quem é César? César são as autoridades, são os políticos, né? São os deputados, são os senadores, né? César hoje são os prefeitos, né? São os deputados. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César quem é de César. O que é de César são os impostos. Você é empresário, você não pode sonegar impostos, porque senão você está roubando o que é de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você que é crente, que trabalha e não entrega os dízimos e não entrega as ofertas, você está roubando a Deus, está sendo ladrão. Você não está entregando o que é de Deus. Então por isso que Yeshua, ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vamos ler aqui também Lucas, capítulo 20, do verso 20 ao 26, né? Lucas, capítulo 20, né? Verso 20 ao 26, que diz assim: então esperavam que ele dissesse alguma coisa que pudesse ser denunciada ao governador romano como razão para que este o prendesse. Assim mandaram espiões, fingindo ser homens justos. Estes disseram a Yeshua: mestre, nós sabemos, nós sabemos que o Senhor é um mestre sincero, fala sempre o que é certo e que não mostra parcialidade, mas ensina os caminhos de Deus conforme a verdade. Agora, diga-nos, é certo pagar impostos ao governador romano ou não? E Yeshua percebeu o fingimento deles e disse: mostre-me um denário. Um denário é uma moeda. Mostre-me um denário. De quem é este retrato que está nele? E de quem é o nome? Eles responderam: de César, imperador romano. Ele lhes disse: então entreguem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim falhou a tentativa de confundir Yeshua diante do povo. Maravilhados da resposta dele, ficaram calados. Maravilhados da resposta dele, ficaram calados. Então, aqueles homens, eles queriam ver se conseguia pegar Yeshua numa falha. Eles queriam denunciar. Eles fizeram perguntas. Eles fizeram interrogatório a Yeshua, querendo usar esse interrogatório como denúncia para levar o imperador romano, o imperador chamado César romano, o imperador romano, para que o imperador romano prendesse Yeshua. Só que Yeshua deu uma resposta para eles. Yeshua disse: me mostre uma moeda. Eles perguntaram a Yeshua se era certo pagar imposto a César ou não. Aí Yeshua disse: me mostre uma moeda. Me mostre um denário. Eles mostraram o denário.
De quem é esse retrato que está aí nele? De quem é essa foto que está aí nele? Eles responderam, de César, o imperador romano. Então Yeshua respondeu, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, a tentativa daqueles homens em prender Yeshua, falhou a tentativa deles. E eles, maravilhados com a resposta de Yeshua, eles se calaram. A Bíblia nos revela que quando aqueles homens foram prender Yeshua, aqueles homens maus, quando o Império Romano foi para prender Yeshua, mandaram prender Yeshua, seu superior mandou prender Yeshua, que os soldados foram lá para prender Yeshua, e Yeshua falou palavras de sabedoria para aqueles soldados, porque ainda não era o tempo de Yeshua ser preso. Então, aqueles soldados, eles foram para prender Yeshua com as mãos vazias e com o coração vazio. Não, eles foram com a mão cheia, quer dizer, eles foram com espada para prender Yeshua, né, com as mãos cheias para prender Yeshua, mas quando eles voltaram para o seu superior, eles voltaram com as mãos vazias e o coração cheio, porque quando eles voltaram para o seu superior perguntou, cadê o prisioneiro? Aí ele disse, nunca ninguém falou como aquele homem. Ó, e Yeshua falou palavras de amor para aquele homem. O amor, ele destrói muralhas. A sabedoria destrói muralhas. Só os que amam conquistam a sabedoria. Eles foram armados contra Yeshua, mas Yeshua tinha amor e sabedoria. E o amor desarma o mal. Aqueles homens não puderam resistir o amor de Deus. Não puderam resistir às palavras de sabedoria que saíam da boca de Yeshua HaMashiach. Porque Yeshua HaMashiach é Deus. E aí aqueles homens disseram, nunca ninguém falou como aquele homem. Ó, que maravilha, meu irmão, a nossa boca tem que sair palavras de sabedoria. Tem que sair palavras de amor. Por mais que o inimigo nos afronte, por mais que o inimigo ele use pessoas para nos afrontar, mas nós temos que usar palavras de amor. Não se combate o mal com mal. Você se combate o mal fazendo bem. Só combatemos o mal quando nós praticamos o bem. Aqueles que fazem o bem, vencem o mal. O mal, ele não vence o outro. Quem vence o mal é o bem. Você acha que o mal vai vencer a ele mesmo? Não. Não. A pessoa que é mal, ela vai lutar contra o seu próprio mal? Não. Quem vai vencer o mal é quem faz o bem. Ó. Então, aqueles homens foram para buscar falha. Os escribas, os fariseus, mandaram homens espiões romanos, para ver se pegava Yeshua em alguma falha para prendê-lo. Mas quem falhou foi eles. Porque eles estavam colocando Deus à prova. E não se pode colocar Deus à prova.
Muitos crentes que não crerem em Deus estão querendo colocar Deus à prova. Cuidado! Você pode fracassar. Você vai fracassar. Toda pessoa que coloca Deus à prova, toda pessoa que não crê no poder de Deus, ela tropeça, ela fracassa, porque ela não quer crer no poder de Deus. E era isso que aqueles homens estavam fazendo, né? Eles queriam buscar falha no mestre. Muitas pessoas estão da igreja buscando falha do irmão, os crentes um querendo falha do outro para ir contar ao pastor, para entregar para o pastor, achando que vai conseguir cargo com fofoca. Você pode até conseguir cargos com fofoca, mas a salvação você não vai conseguir com fofoca. Os fofoqueiros não entrarão no céu. Então, meu irmão, nós temos que ser santos, né? E Yeshua, ele viveu aqui na terra para nos dar exemplo que podemos ser santos. O que é ser santo? Ser separado. Agora, eu vou ler agora sobre o grande mandamento, né? Vou falar sobre o grande mandamento. Você vai saber qual é o grande mandamento agora, né? O grande mandamento está lá em Marcos. Em Marcos. Deixa eu procurar aqui, né? O grande mandamento está em Marcos 12. Marcos capítulo 12, versículo 28 a 34. Ó, Marcos 12, verso 28 a 34. O verso 28 diz assim, ó. Você pode abrir sua Bíblia aí e ler. Se você não tiver Bíblia, você vai escutar agora, né? Marcos 12, verso 28 diz assim: um dos mestres da lei que estava ali ouvindo a discussão percebeu que Yeshua tinha respondido bem. Então perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Yeshua respondeu: o mais importante é este: ouça, ó Israel. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há mandamentos maior do que estes. Não há mandamento maior do que estes. O mestre da lei respondeu, isso no versículo 32. O mestre da lei respondeu: o Senhor falou uma palavra verdadeira ao dizer que há um único Deus. Eu sei que amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a mim mesmo, é mais importante do que oferecer
toda espécie de sacrifícios e ofertas, né? Percebendo, o verso 34, ó, percebendo a compreensão deste homem, Yeshua disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, nenhum outro teve coragem de dizer-lhe, desculpe. Depois disso, nenhum outro teve coragem de fazer-lhe pergunta alguma. Ó, o homem perguntou, o homem da lei, né? O homem da lei perguntou a Yeshua, né? O mestre da lei, né? Ele perguntou a Yeshua qual era um dos mandamentos mais importantes. O mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o seu entendimento, amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com todo o seu coração, com todo o seu corpo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento mais importante. E o segundo mandamento mais importante é amar o teu próximo como a ti mesmo. Foi isso que Yeshua respondeu para aquele homem da lei. E aquele homem da lei, por que ele fez essa pergunta? Porque ele sabia que Yeshua era filho de Deus, que Yeshua era Deus. Ele reconheceu. E ele disse: mestre, sabemos que o Senhor fala é verdade. O que o Senhor falou é uma grande verdade. Eu sei que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, e ao meu próximo como a mim mesmo. Eu sei que este mandamento é melhor do que todo sacrifício, do que toda espécie de sacrifícios. E Yeshua ficou maravilhado e disse para aquele homem: o reino de Deus não está longe de você. Você não está longe para entrar no reino de Deus. Ou seja, você não está longe para ser salvo. Aquele mestre da lei foi salvo. A salvação não está longe daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Quanto mais você guardar os mandamentos de Deus e praticar, o céu está perto de você. O céu é longe. Mas se você faz a vontade de Deus, você se torna mais perto do céu. Então, Yeshua deu esse exemplo, né? De que nós temos que amar o nosso próximo. Porque o que adianta a gente dizer que ama a Deus que não vemos a Deus com nossos olhos, nunca vimos Deus, e dizemos que amamos a Deus e odiamos ao nosso próximo. Odiamos ao nosso irmão. Aqueles que dizem que ama a Deus que não vê e odeia o seu próximo que vê, ele é mentiroso. Porque como pode o homem dizer que ama a Deus que não vê e odeia o seu próximo que vê, ou aborrece o seu próximo que ele vê? Se a pessoa diz que ama a Deus e persegue o seu próximo, ele é mentiroso, ele não ama a Deus. Ele nunca amou a Deus. Tem pessoas que amam a Deus
só de boca, da boca para fora, mas o seu coração está longe de Deus. Ó, vamos ver. Vamos ler aqui Lucas, né? Lucas 10. Vou procurar aqui. Continuando sobre o grande mandamento, viu? Lucas 10. Lucas capítulo 10. Já vou dizer o versículo. Lucas capítulo 10. Verso 25. Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 27. O versículo 25 diz assim: um dia, um especialista da lei veio para pôr Yeshua à prova, fazendo-lhe esta pergunta: ó, mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E Yeshua respondeu: que diz a lei de Moisés a esse respeito? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ó. Então, foi a mesma coisa que eu falei. Para você conhecer a Deus, você tem que amar o seu próximo. Porque a Bíblia nos revela, que eu não recito versículo. Eu não consigo recitar número de versículo. Eu recito a palavra, eu sou assim. Eu recito a palavra e esqueço os números. A Bíblia nos diz que quem não ama nunca verá Deus. Porque Deus, o amor, ele é um dom de Deus. E quem não ama não é filho de Deus. Se você não ama, você não é filho de Deus. Alguém consegue ser feliz sem amar? Não consegue. Tem pessoas que não são felizes porque elas não amam. Tem pessoas que não são felizes, sabe por quê? Porque elas não perdoam. Quem ama, perdoa. Só quem ama conhece o poder do perdão. Ah, só Deus que pode perdoar. Epa! Deus te deu o poder do perdão. Deus, ele nos deu o poder do perdão. Deus, ele tem poder para perdoar pecados. Só ele tem poder para perdoar pecados. Mas nós temos o poder de perdoar aqueles que nos ofendem. Ó, porque o perdão é um dom de Deus. Muitas vezes você magoou alguém com palavras, você se arrependeu e vai lá e pede perdão. Aí a pessoa diz: ah, só quem pode te perdoar é Deus. É porque ela não quer lhe perdoar. Deus já te perdoou, mas ela não quer lhe perdoar. Se ela não quiser lhe perdoar, o problema é dela. É com ela e Deus. Você já fez a sua parte, você já pediu perdão. E aqueles que não perdoam, não merecem o perdão de Deus. Se eu não perdoo o meu próximo, eu não vou ter o perdão de Deus. Então, você que está nessa situação, que você não consegue perdoar um tio, você não consegue perdoar uma tia, você não consegue perdoar um primo, até o seu pai e a sua mãe você não consegue perdoar, você não consegue perdoar o seu irmão, misericórdia. Libere o perdão
Pressa para Deus, te dá um coração de carne. Peça para Deus derramar o poder do perdão na sua vida, para você perdoar aqueles que te ofendem. O Pai Nosso, em Salmos diz assim, Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não vos deixe cair em tentação, mas livra-os do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, e para todos sempre. Amém. Quem são os nossos devedores? São aqueles que nos ofendem. Nós temos que orar por aqueles que nos ofendem e pedir a Deus para não deixar que eles caiam em tentações. E pedir a Deus para que Deus os livre do mal. Esse foi o Pai Nosso que os discípulos de Yeshua orou. Esse foi o Pai Nosso que Yeshua ensinou para os seus discípulos. O Pai Nosso da Igreja Católica é errado, além de errado, é incompleto. Por quê? Os católicos, eles oram assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a nossa vontade. Não é para ser feita a nossa vontade. É para ser feita a vontade de Deus, do eterno Deus. Não é para vir o nosso reino, é para vir o reino de Deus, porque nós não temos reino. O reino desse mundo é ilusão. Quando você diz, venha a nós ao nosso reino, é o reino do mundo. É o reino das trevas, é o reino de Satanás. Nós temos que chamar para nós o reino de Deus. O Pai Nosso certo é esse que eu orei, né? É o Pai Nosso que eu orei. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não vos deixe cair em tentação, mas livra-os do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. O Pai Nosso da Igreja Católica é incompleto e ainda é errado. Sabe por quê? Eles começam a orar o Pai Nosso, daqui a pouco bota Ave Maria, que não sei o que, está errado. Eu mostro na Bíblia que está errado. O Pai Nosso que Yeshua nos ensinou, nós somos discípulos de Yeshua HaMashiach. O Pai Nosso que Yeshua HaMashiach ensinou para os seus discípulos foi esse, que eu acabei de orar agora. Se Deus, todo mundo quer o perdão de Deus. Quando o crente peca, ele vai pedir perdão a Deus. E não quer perdoar o seu irmão? Se você não perdoar o seu irmão, Deus também não vai te perdoar. Se você não perdoar o seu vizinho, Deus também não vai te perdoar. Satanás, ele não quer que as pessoas
perdoe umas às outras. Porque a pessoa que não perdoa não vai morar no céu. O crente que guarda mágoa, o crente que guarda rancor, não vai morar no céu. Eu não estou dizendo que você vai fazer amizade com o seu vizinho que lhe persegue. Aí você não tem vergonha na cara. Aí você é um descarado. Porque o seu vizinho apronta com você e você fica com amizade com ele. Você está sendo descarado. Você não está sendo perdoador. Você está sendo descarado. Perdoar é você, apagar o que aquela pessoa lhe fez. Não quer dizer que você vai ficar com amizade com ela, não. Eu perdoo. Aqueles que me perseguem, eu perdoo, mas não quero amizade com eles. Sabe por que eu não quero amizade com eles? Porque eles não professam a mesma fé que eu professo. Eles não têm a mesma comunhão que eu tenho com Deus. Então, a amizade deles para mim não prestam. Porque eles não têm a mesma fé que eu tenho. Eles não têm a comunhão que eu tenho com Deus. Então eu tenho que procurar me afastar dessas pessoas. A Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes medita na lei do Senhor, antes anda na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é essa lei? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia diz que aqueles que são amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e a amizade do homem com Deus é inimizade contra o mundo. Então, nós temos que ser inimigos do mundo, nós temos que ser inimigos do sistema, para que possamos ser amigos de Deus. Então, através desse vídeo, até você que é crente, que está nessa situação, que você fica triste porque o mundo não gosta de você, tem uma música que diz assim, você é precioso. Você é precioso. O crente, ele é precioso para Deus. Embora o mundo não queira reconhecer o nosso valor, mas Deus, ele reconhece. Então, nós não podemos ligar para que o mundo pensa de nós. Temos que fazer a vontade de Deus. O que é que Deus quer para você? O que é que a Bíblia diz que você é? Seja o que a Bíblia diz que você é. Vá aonde a Bíblia diz que você vai. Tenha o que a Bíblia diz que você tem. Não vá na conversa de muitos pastores que diz que você tem que ter dinheiro porque você é filho de Deus. Não vá na conversa deles, não. Vá por isso aqui, pela Bíblia. Vá pela Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando para o seu povo. Tem muitas pessoas, muitos crentes, que eles estão fracos na fé, porque ele vai na conversa de pastores que não leem a Bíblia. Leem a Bíblia, mas interpretam a sua maneira, porque eles não têm o Espírito Santo. E só prega a verdade aqueles que têm o Espírito Santo. Aqueles que não têm o Espírito Santo, eles vão viver pregando a mentira. Então, temos que viver a Bíblia, temos que viver a palavra de Deus. O que a Bíblia diz que você é?
Seja aquilo que a Bíblia diz que você é. Tem uma música que diz assim, ó: o ouro eu consigo só admirar, mas olhando para você, eu posso a Deus adorar, pois a sua alma é um bem que nunca envelhecerá, Ó, aqueles que servem a Deus, a sua alma nunca envelhece. A nossa raridade, a sua raridade, não está naquilo que você possui, ó, nem o que você consegue fazer, né? A nossa raridade está no Espírito Santo. Somos raros porque temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Se você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, você tem valor. Você é um espelho. Diz assim, ó: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Ó, o homem quando está no mundo lá, ele não tem valor. Sabe por que ele não tem valor? Porque ele está fazendo vontade de Satanás. Ele só tem valor para Deus. Mas quando o homem está na presença de Deus, ele é valoroso. O mundo, ele não quer reconhecer o nosso valor. O mundo sabe que nós temos valor, mas ele não quer reconhecer. Mas o que importa é que Deus reconhece o nosso valor. A nossa vida, irmãos, é um espelho. As pessoas têm que olhar para nós e ver Deus em nossa vida. Elas têm que olhar para nós e refletir a imagem de Deus em nossas vidas. Ver o rosto de Deus em nossas vidas. Ver o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Tem muitos crentes que não tem mais o brilho do Espírito Santo, né? Você tem que se olhar no espelho, meu irmão, e ver Deus em você. Nós somos um espelho. Temos que refletir a imagem do Eterno. Tem muitos crentes que ficam chorando, ficam tristes porque é perseguido, porque o mundo não gosta dele, as pessoas do mundo não gostam dele, até os crentes se levantam contra ele. Se alegre, meu irmão, porque grande é o seu galadão. A Bíblia diz: quando vos injuriardes, dizendo todo mal contra vós, quando vos caluniardes, perseguirdes por amor de Cristo, por amor a Yeshua, alegrei-vos, eu me alegro. Toda vez que o vizinho se levanta contra mim, eu me alegro. Toda vez que o vizinho fala mal de mim, eu me alegro. Toda vez que alguém me levanta falso testemunho, eu me alegro. Sabe por quê? Porque é grande o meu galadão lá no céu. Né? Então vamos lá. Vou ler também sobre Cristo, filho de Davi, né? Que é Ramachia, filho de Davi. Abra sua a Bíblia em Marcos. Voltar para Marcos, né? Marcos 12. Você que não tem Bíblia, você vai ouvir. Mas você que tem Bíblia, você vai acompanhar. Marcos 12, versículo 35 ao 37. Estou aqui procurando, né? Marcos 12, 35 ao 37. Vamos ver. Marcos 12, 35 a 37. Ó.
Mais tarde, quando Yeshua e Yeshua é a mesma coisa. Às vezes você fala Yeshua, às vezes você fala Yeshua. A pronúncia não faz diferença. Yeshua, 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 Yeshua. Ó. Mais tarde, quando Yeshua ensinava ao povo no templo, fez a todos esta pergunta: por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? Ó, pois o próprio Davi falou por intermédio do Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se em seu trono à minha direita, eu derrotarei todos os seus inimigos, e eles serão humilhados diante de você. Visto que Davi o chamou de seu Senhor, como é que ele pode ser filho de Davi? Ó, Cristo, Yeshua, ele não era filho de Davi. Por quê? Porque Yeshua, ele nasceu, ele existia antes da fundação do mundo. Ele estava sentado à direita de Deus, à direita de Adonai. Então ele é Deus. Se ele é filho de Deus, ele é Deus. Então, ele estava sentado no seu trono à direita de Deus. Deus estava sentado no seu trono. E Yeshua também estava sentado no trono. E o próprio Davi, ele disse que Yeshua era o Senhor dele. Quem deu vitória ao rei Davi contra os seus inimigos foi Yeshua. Então, por que os homens da lei, eles diziam que Yeshua era filho de Davi? Porque Yeshua era da linhagem de Davi. Quando ele nasceu da linhagem de Davi, da descendência do rei Davi. Mas isso não quer dizer que ele era filho de Davi. Só era apenas a descendência. Por quê? Maria, José, o pai adotivo de Yeshua, ele era da descendência de Davi. Entendeu? Ele era parente de Jessé, era parente de Davi, do rei Davi, né? Maria, ela não é mãe de Yeshua, ela é mãe de Yeshua adotiva, porque o Espírito Santo, ele pegou a barriga de Maria emprestado. Ele pegou, você conhece a barriga de aluguel? Quando uma pessoa, um homem, a esposa dele não pode ter filho, ele vai e aluga uma barriga, aluga uma mulher que pode ter filho e vai lá, pega o óvulo da esposa dele, né? Pega o óvulo da esposa dele e o espermatozoide dele, ele pega o espermatozoide da esposa dele e pega o espermatozoide dele, que a mulher tem. A mulher tem também. O homem tem espermatozoide.
mas a mulher também tem um líquido. Então, ele tira o óvulo, o médico tira o óvulo da mulher e tira o óvulo do marido dela e injeta em outra mulher. Mas a criança nasce com sangue de quem? Não nasce com sangue daquela mulher que deu à luz. Ela não é a mãe daquela criança. Ela apenas abrigou aquela criança. A mesma coisa. Maria não é mãe de Yeshua. Por que Maria não é mãe de Yeshua? Ela apenas abrigou Yeshua no seu ventre. O Espírito Santo, ele pegou emprestado o ventre de Maria. Ó, ele gerou Yeshua no ventre de Maria. E Yeshua, ele não foi gerado nem pela carne e nem pelo sangue, mas por obra e graça divina do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele achou graça em Maria. Ele viu Maria uma mulher agraciada, porque Maria era uma mulher santa. Por quê? Ela era uma mulher virgem. E você sabe que uma pessoa virgem é uma pessoa santa. Ó, um homem virgem é um homem santo. Uma mulher virgem é uma mulher santa. Ó. Então, o que aconteceu foi que o Espírito Santo gerou Yeshua no ventre de Maria. Ele não é filho de Maria. Sabe por que ele não é filho de Maria? Porque ele já existia antes da fundação do mundo. Ah, ela pode ser mãe de Yeshua porque ela criou ele. Mas Yeshua não tem o mesmo sangue que ela tem. Porque tem um ditado que é certo: mãe é quem cria, não é quem pare. Pai é quem cria, não é quem faz. Ó. Então, Yeshua era filho de Maria porque Maria criou ele. Era filho adotivo de Maria. Porque Yeshua, ele poderia, se ele quisesse, ele poderia aparecer de uma hora para outra. Mas não ia ter graça se ele descesse do céu de uma hora para outra. Mas ele teve que descer do céu no ventre de uma mulher. Ele teve que descer do céu como homem. Por que ele desceu do céu como homem? Porque ele queria nos entender. Ele queria experimentar como é que o homem vivia. Como era que Deus não sente dor. Ele queria viver, saber como é que o homem sentia dor. Como era sentir dor. Ele queria nos entender. Ele veio para essa terra para entender a nossa dor, para sentir a nossa dor, para sentir o nosso sofrimento. E é por isso que Deus, ele nos entende. Por que Deus nos entende? Porque Deus sofreu aqui nessa terra. Porque Deus, ele foi humilhado. Porque Deus, ele foi xingado. Porque Deus foi caluniado. Deus foi cuspido na cara. Deus morreu na cruz por nós. Ele deixou seu trono de glória, deixou seu lar, deixou seu pai e morreu por nós. Mas ele não pecou. Ele viveu como homem, mas ele não pecou. É por isso que ele nos entende. É por isso que ele nos perdoa. Ele sentiu fome, ele sentiu sede. Então, já li, não foi? Marcos 12, 35 a 37. Já li, deixa eu ver.
Então, Maria, na verdade, Maria, de vez ela ser mãe de Yeshua, ela era filha de Yeshua. Por quê? Materialmente falando, ela era mãe de Yeshua, mas espiritualmente ela era filha de Yeshua. Materialmente ela era mãe de Deus, mas espiritualmente ela era filha de Deus. Ó, Deus, ele se fez carne. Ele veio em carne. Ele poderia vir em espírito, mas ele preferiu vir em carne. Se ele tinha que morrer por nós, ele tinha que vir em carne. A Bíblia diz que todo espírito que não confessa que Yeshua veio em carne, esse espírito provém de Satanás. Mas todo espírito que confessa que Yeshua veio em carne, este espírito provém de Deus. Então, eu digo para você e eu afirmo para você que Deus, ele veio em carne. E se alguma religião disser que Deus não veio em carne, essa religião é anátema. Deus, ele veio em carne. Quem é Deus? É Yeshua HaMashiach. Ele veio em carne. Se ele viesse em espírito, ele poderia morrer por nós? Não poderia, porque espírito não morre, espírito não tem sangue. Então ele veio como homem. Ele, sendo Deus, veio como homem, veio de carne e osso, para morrer por nós. O leão da tribo de Judá deixou seu trono, veio como leão manso, veio como cordeiro. O leão morreu na cruz por nós, como cordeiro, né? Se ofereceu em sacrifício por nós e morreu naquela cruz. Nós fomos salvos pelo leão que se fez em cordeiro por nós. Muitos pastores dizem que o leão é Satanás. Epa, o leão não é Satanás. A Bíblia diz que o leão da tribo de Judá é Deus. A Bíblia diz que Satanás, ele é o dragão, a antiga serpente. Então, pode ser leão, leão pode ser dragão? Não pode. Ó, serpente, ela é um réptil. O dragão, ele é um réptil. O dinossauro, ele é um réptil, né? É réptil. Então, a cobra, ela é um réptil. A serpente é um réptil. Então, não pode o leão ser dragão ao mesmo tempo. Não pode. Mas tem muitos crentes que não têm o Espírito Santo. Os pastores que não têm o Espírito Santo, eles dizem que o diabo é um leão mau. De maneira alguma, a Bíblia está dizendo que Satanás é um leão. A Bíblia está dizendo que Satanás, ele ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, rugindo como um leão. Ó, eu posso imitar um boi, eu sou boi? Eu sou boi? Não sou boi. É a mesma coisa. Satanás, ele imita um leão, mas ele não é leão. Ele só faz imitar, ele só faz rugir como leão. Deus é um leão e não ruge. Satanás é um dragão e que ruge como leão. Ó, deu para entender agora? Satanás, ele não é leão, ele é dragão.
ele evoluiu. Antes ele era serpente, evoluiu para dragão. Ó. Então, o leão é Yeshua, o leão da tribo de Judá. Tem muitos pastores aí que inventam músicas e diz: fecha a boca do leão. Eu vou arrebentar a boca do leão. Tu vai arrebentar a boca de Deus, é? O leão é Deus. Tu vai arrebentar a boca de Deus? Comigo não tem moleza, não. Eu vou arrebentar a boca do leão. Você vai arrebentar a boca de Deus? O leão é Deus. Deus é o leão da tribo de Judá. Você vai tapar a boca de Deus? Quem é você para tapar a boca de Deus? Você está aprendendo agora. Quando o pastor disser assim, ó, quem veio para fechar a boca do leão aqui, dê glória a Deus. Não dê glória a Deus, não. Não dê glória a Deus, não. Não dê, não. Quem veio para tapar a boca do leão aqui, levante a mão. Não levante a mão, não. Sabe por quê? O leão é Deus. Você vai fechar a boca, meu irmão, é do dragão, que é Satanás, que está soltando fogo pelas ventas. O leão, ele é o rei. Deus, ele é o rei das nações. É ele que protege as nações. É o leão. Como é que eu vou fechar a boca do leão se é o leão que protege as nações? Ó, lá em Israel tem o símbolo do leão. Tem lá o leão com asas. O leão com asas é um querubim. Ó, a águia, Deus fez a águia semelhança dos anjos. A águia é a semelhança dos anjos. Primeiro Deus criou os anjos. Ó, Deus fez os anjos primeiro. Deus primeiro fez os anjos. Depois que Deus fez os anjos, foi que Deus fez os animais. Depois que Deus fez os animais, foi que Deus fez o homem. O homem é a última criação de Deus. A mulher é a última criação de Deus. Deus criou os céus, criou a terra, criou os anjos, criou as plantas, né? Criou os animais. Por último, Deus criou o homem. O leão é a semelhança, o leão que você vê na selva é a semelhança de um anjo. Tem um querubim que ele tem rosto de leão, corpo de leão, e ele tem asas de águia. Esse leão, esse querubim, ele protege os salvos, para que os salvos não percam a sua salvação. Esse querubim, ele é o guardião da salvação, daqueles que são salvos. Como é que muitos crentes abrem a boca para dizer que o leão é Satanás? Satanás nunca foi leão e nunca será leão. Ele é dragão e sempre continuará sendo dragão.
Os anjos, eles têm asas como águia. Os animais, eles têm semelhança com os anjos. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Ó, os anjos não são a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é o homem. Oh, Deus é homem. Só que Deus, ele não tem sexo. Por que Deus não tem sexo? Porque Deus é espírito. Mas ele é homem. Ele é um homem sobrenatural. E por isso que ele criou o homem. Lá no céu não existe anja. Homem e mulher são anjos. Não existe anja. Lá no céu só existe anjos. Existe demônios macho e demônio fêmea? Não. Se os demônios são anjos. Os demônios, eles não têm sexo. Ah, a pombagira é um demônio. É fêmea? Não. Os demônios não são fêmea. Eles não têm sexo. Os demônios não têm órgãos sexuais. Porque eles são anjos. Eles são anjos decaídos. Como é que os demônios têm relações sexuais? Através das pessoas. As pessoas que se prostituem, os demônios estão dentro delas. Porque os demônios são espíritos. Eles têm relações sexuais através das pessoas. Ele entra dentro da pessoa, dentro do corpo da pessoa, e faz a pessoa se prostituir, e faz a pessoa adulterar. Por que Satanás criou o homossexualismo? Porque não existe demônio, demônias, não existe diaba, não existe. Tem gente que diz, ele prefere ir pro inferno, porque no inferno ele vai namorar com a diaba. Fica aí pensando que lá tem diaba. Se no inferno existisse diaba, Satanás não tinha criado o homossexualismo. Por que Satanás criou o homossexualismo? Porque Deus, ele não fez fêmea para os anjos. Porque anjos não têm sexo. Então Satanás, ele criou o homossexualismo porque ele tem inveja do homem. Ó, Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E os anjos não têm fêmea, porque os anjos não têm sexo. Então, Satanás, ele invejou. Ele nos invejou. Pô, o homem pode ter mulher, o homem pode casar, né? E lá ele e os anjos dele não pode ter mulher. Não tem fêmea para ele, porque não existe demônio fêmea. Né? Então, Satanás, ele tem inveja do homem. A inveja de Satanás. Quando você vê uma pessoa com inveja da outra, é porque ela é filha de Satanás. Porque Satanás, ele nos inveja, sabe por quê? Porque para ele não tem mais perdão. Um anjo, se o anjo pecar, o anjo não tem mais perdão. Se o anjo lá no céu se rebeliar contra Deus, não tem mais perdão para ele. Ele se torna um demônio. Por quê? Porque Luz de Fé se tornou Lucifer? Porque ele se rebeliou contra Deus. Se ele não se rebeliasse contra Deus, não existia pecado e não existia inferno. Ó, mas quem criou o pecado foi Satanás. Ele é o pai do pecado. A Bíblia diz.
O primeiro a pecar foi Satanás. Satanás, ele foi o primeiro ser a pecar. Quem primeiro pecou foi Satanás, junto com os anjos rebeldes. Eles foram o primeiro a pecar. Onde é que Satanás morava antes dele ser Satanás? Antes dele se tornar um demônio? Aonde é que ele morava? Ele morava em uma caverna feita de diamantes, uma caverna de diamantes, né? Ele morava em uma casa bonita e ele ia para o céu trabalhar. Ele ia para o céu para reger o coral de anjos. Satanás, ele era um anjo muito bonito, mas ele não era um anjo mais bonito que Miguel, porque Miguel é um anjo muito bonito. Ele não era mais bonito do que anjo Gabriel, e nem do que o anjo arcanjo. Miguel é um anjo arcanjo. Então, Satanás, ele era regente do coral lá no céu. Miguel é um anjo guerreiro. Miguel é um anjo que treina os outros anjos lá no céu. Miguel é um anjo que treina, é um arcanjo eleito que treina os outros anjos. E todos os anjos que estão no céu, eles são anjos eleitos. Os anjos que não são eleitos são demônios. Os demônios são anjos. Mas eles são anjos decaídos. Então, Lucifer, que agora é Lucifer, ele, antes dele se rebeliar contra Deus, ele morava em um lugar muito bonito, uma casa muito bonita, que Deus tinha dado a ele, e ele ia para o céu. Só que um dia, ele colocou no seu coração e subiu para a sua mente. Ele colocou no seu coração, ele ficou com inveja de Deus. Satanás, ele é invejoso. Primeiro veio a inveja, depois veio a rebelião. O primeiro pecado de Satanás foi a inveja. O segundo foi a rebelião. Ele começou a invejar a Deus. Deus tinha dado tudo a ele, mas ele começou a invejar a Deus. Ele queria o trono de Deus. Ele disse, ó, eu sou regente do coral do céu, lá ele dizendo, lá ele é o regente do coral do céu, né? Então, mas tem uma coisa que falta para ele. Falta ele tomar o trono de Deus. Ele, olha o que Satanás disse, ele vai, eu não vou falar, eu que eu não sou demônio, não sou Satanás. Aí eu vou falar ele, porque o sangue de Yeshua HaMashiach tem poder. Ele disse assim, ó, ele, vai estabelecer, ele vai tomar o trono do Altíssimo. Opa aí, quem é o Altíssimo? Deus. Ele vai tomar o trono de Deus. Ele vai tomar o trono de Deus, vai expulsar Deus do seu trono. Ele botou na mente dele, ele vai expulsar Deus do seu trono, e Deus já sabia de tudo. Tá pensando que Deus não sabia, não? Satanás estava pensando, e Deus estava ouvindo tudo que Satanás estava pensando. E Satanás estava pensando, né? Luz de fé, antes dele ser Satanás, ele estava pensando que Deus não sabia. Ele estava pensando que ele estava planejando e que Deus não sabia. Mas a Bíblia nos revela que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem poder de ouvir o nosso pensamento, de ver aquilo que está no nosso coração. Então, Deus, ele estava vendo do céu. Ele estava ouvindo tudo que Satanás estava pensando.
E aí Luz de Fé disse, ó, ele irá subir o céu, irá expulsar Adonai do seu trono, irá tirar Adonai do seu trono, e irá estabelecer um trono acima dos céus, acima do Altíssimo. E aí, Luz de Fé foi trabalhar, foi para o céu trabalhar. Saiu de sua casa com esse pensamento e foi para o céu trabalhar, né? Ele foi lá no céu trabalhar, foi reger o coral de anjos, e aí ele começou a se rebeliar, a colocar o plano dele em prática. Deus deu oportunidade para Luz de Fé, mas Luz de Fé não quis se arrepender. Ele continuou com o seu plano. Deus, ele sabia de todo o plano de Luz de Fé, mas Luz de Fé não quis se arrepender. O nome dele era Luz de Fé porque ele era anjo de luz. Ele era luz de fé. Ele era luz de fé. Luz com fé. Ó, luz de fé. Ele era luz que iluminava a fé. Mas só que ele se rebeliou contra Deus. Então, ele continuou com aquele pensamento, mas Deus deu oportunidade a ele, para ele se arrepender. Deus disse, não, vou dar oportunidade para a Luz de Fé se arrepender do seu mau pensamento. Mas ele aí, ó, achou que Deus não estava sabendo. Ele pensou que Deus não estava percebendo. Satanás, ele é tão abestalhado que ele pensou que ele iria enganar a Deus. Ele sabia que Deus era onisciente, onipresente, onipotente, mas ele achou que ele iria enganar a Deus. Aí ele colocou o seu plano em prática. Ele começou a enganar os anjos. Ele começou a fazer rebelião, reunir no céu. E aí ele chamou Arcanjo Miguel, ele chamou os outros anjos. Os anjos que ficaram do lado do Arcanjo Miguel, não aceitaram. Porque o Arcanjo Miguel orientou para os anjos, ó, vocês que são de Deus, não se aliem para a luz de fé. Porque se vocês se aliarem à luz de fé, se vocês se rebeliarem contra o seu Criador, vocês vão ser expulsos do céu. Vocês vão se transformar em demônios. Não vá. Luz de Fé começou a prometer coisas para aqueles anjos. E o Arcanjo Miguel advertiu os anjos e disse, não vá na conversa de Luz de Fé, porque ele vai se transformar em Lucifer, porque Deus vai castigar ele. Ele vai se transformar em Lucifer, ele vai se transformar em demônio. Não vá. Ele quer se rebeliar, deixa ele se rebeliar sozinho. Arcanjo Miguel, Satanás chamou os anjos para enganar os anjos, né? Luz de Fé, que ele ainda não era Satanás, ele era Luz de Fé. Então, quando Satanás ele se reuniu e chegou ao conhecimento do anjo arcanjo, que o anjo arcanjo Miguel, um anjo fiel a Deus, e até hoje ele é temente a Deus, fiel a Deus, e todos os anjos que estão no céu é porque eles são fiéis a Deus. Então, o anjo arcanjo, depois que Satanás tinha se reunido com os anjos e tinha enganado tinha se reunido com os anjos, prometendo coisas aos anjos,
que se os anjos ajudassem a se rebeliar contra Deus, né? Que se ele se rebeliasse contra Deus e ajudassem ele, ajudassem a Lúcifer a tomar o trono de Deus e expulsar Deus do seu trono, e se ele se assentasse no trono, que aqueles anjos iriam reinar junto com Lúcifer no céu. E aí, quando terminou a reunião, o anjo Miguel, né? O arcanjo Miguel chamou os anjos e disse: ó, Lúcifer está querendo enganar vocês. Lúcifer, ele está sendo do mal. Ele está com um plano de maldade na sua mente, aonde já se viu a criatura se rebeliar contra o seu Criador. Quem foi que nos criou? Foi Deus. Ele tem nos dado de tudo, do bom e do melhor. Ele tem nos dado morada aqui no céu. Nós moramos aqui no céu. Ele é o nosso Criador. Ele tem nos tratado bem. Ele nos ama. Então, nós não podemos se rebeliar contra Ele. Lúcifer, Lúcifer, ele está cometendo um grande pecado. E os anjos que forem atrás dele, quem for atrás dele, está pecando igualmente a ele. Os anjos que creram no que o arcanjo disse, os anjos que creram no que Miguel falou, no que o arcanjo Miguel falou, não se aliaram a Satanás. Eles não se aliaram. Ó, só se aliou a terça parte. A terça parte é o quê? Terça parte, você pega, vamos supor que tem milhões de anjos. Você divide 1.000.000 por 3. A terça parte não foi todo o céu, não foi todos os anjos do céu. A maior parte foi a favor de Deus. Por quê? Porque a maior parte dos anjos ouviram o que o arcanjo falou, ouviram o que o arcanjo Miguel falou. E o arcanjo Miguel disse: vocês é que sabem. Vocês é que sabem. Se vocês ficarem do lado de Lúcifer, vocês vão virar demônios junto com ele. Vocês vão virar monstro junto com eles. Vocês querem se transformarem em monstros? E os anjos ouviram muito bem o que arcanjo disse. E eles disseram: não. Não, nós não vamos nos rebeliar contra o nosso Pai, contra o nosso Deus. Nós não vamos nos rebeliar. Mas até essa parte dos anjos que foram enganados por Satanás, que foi a minoria, não foi a maioria, foi a minoria. Até essa parte foi a minoria que foi enganado por Satanás, porque as estrelas dos céus são os anjos. Quando no Apocalipse se refere que o dragão, com a sua cauda, ele derrubou a terça parte da estrela do céu, quer dizer que ele derrubou a terça parte dos anjos dos céus junto com ele. Então, os anjos que ficaram ambiciosos, né, que queriam tomar o céu da mão de Deus, se aliaram a Satanás. Satanás enganou eles. Lúcifer enganou eles. E eles foram lá e se aliaram a Lúcifer. Mas aqueles anjos que ouviram atentamente o que o arcanjo Miguel tinha falado, eles foram do lado de Deus. Eles disseram: não, não, arcanjo Miguel. Estamos do seu lado. Estamos do lado de Deus. Estamos do lado do bem. Lúcifer, ele está mal. Ele é mal. Ele está se rebeliando contra Deus. Mas
se tiver guerra, nós iremos lutar contra ele a favor do nosso Pai, que é Deus. A favor do nosso Criador. E aí, houve a batalha no céu. Os anjos que foram enganados por Satanás, né? Que foram enganados por Luz de Fé passou a ser chamado Lucifer, porque ele se rebeliou contra Deus. Ele era um anjo muito bonito. O que é que Deus fez com ele? Deus tirou a beleza de Lucifer. Deus tirou a beleza dele. Deus transformou ele em um monstro. Todas as pessoas que se rebelam contra Deus, elas têm um monstro dentro de si. Então Deus transformou aqueles anjos em monstros, porque eles se rebeliaram contra Deus. Aquela terça parte de anjos viraram monstros. Depois que eles foram expulsos do céu, eles viraram monstros. Você sabe o que Satanás ele fazia antes, né? Ele era regente do coral, muita gente não sabe. A rebelião vem de Satanás. Tem muitos crentes se rebeliando contra Deus. Como, Elias? Pecando. Ó, o pastor diz, irmão, crente não pode assistir novela. Que novela é coisa de Satanás. Mas o crente assiste. Está se rebeliando contra Deus. O pastor, ele é o anjo da igreja. Ele é o anjo de Deus. Deus usa o pastor e o pastor diz, ó, não quero as ovelhas assistindo novela, nem filmes de violência. Eu não quero as ovelhas assistindo Sessão da Tarde, nem Malhação, nem Video Show, nem Novela das Duas, nem Domingão do Faustão, nem Silvio Santos, nem Gugu, nem Domingo Legal. Mas os crentes estão assistindo, porque estão se rebeliando contra Deus. Então, começou uma batalha no céu. Começou uma batalha, travou uma batalha no céu. A terça parte dos anjos que foram enganados por Satanás, eles começaram a lutar contra Deus. Começaram a lutar contra os anjos de Deus. Começaram a lutar contra os anjos eleitos. E Adonai já tinha avisado para Miguel, para o arcanjo Miguel. Disse, ó, se você vê que os seus anjos estão perdendo a batalha, clame pelo sangue do Cordeiro. Clame pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Diga que o sangue de Yeshua HaMashiach tem poder. Nesse tempo ainda não existia inferno, né? Não existia o inferno ainda. E aí o que aconteceu? Quando os anjos eleitos começaram a lutar contra Lucifer e contra os anjos de Lucifer, os anjos que estavam sendo comandados pelo arcanjo Miguel começou a ganhar a batalha, estavam ganhando a batalha, ganhando a batalha, ganhando a batalha. Aí Miguel disse, não, eu ainda não vou clamar o sangue do Cordeiro, porque os anjos que estão ao favor de Deus estão ganhando a batalha, estão ganhando. Aí os anjos ganhando a batalha, os anjos eleitos ganhando a batalha, ganhando a batalha, ganhando a batalha, ganhando a batalha. Começou a prevalecer. Daqui a pouco, os anjos eleitos começaram a perder. Começaram a perder a batalha para os anjos rebeldes. Os anjos rebeldes começou a ganhar, começou a ganhar, começou a ganhar, começou a ganhar, começou a ganhar. Aí Miguel disse, agora não, não vou clamar agora. Quando o arcanjo Miguel
viu que os anjos eleitos iriam perder a batalha, Miguel aí clamou: o sangue de Yeshua Hamashia tem poder! E gritou em alta voz. Quando o arcanjo Miguel, ele clamou pelo sangue do Cordeiro, ele disse: o sangue do Cordeiro Yeshua Hamashia tem poder! E quando ele clamou: o sangue do Cordeiro Yeshua Hamashia tem poder? Os céus começaram a trovejar. Os céus começaram a trovejar e relampejar. E os raios atingiram aqueles demônios. Os raios atingiram aqueles anjos. E aqueles anjos foram transformados em demônios. Eles receberam castigos porque eles foram transformados em monstros. Quando aqueles raios atingiram aqueles anjos, quando aquele raio atingiu a Lucifer, ele perdeu a sua beleza e se transformou em um monstro. Aqueles anjos se transformaram em monstros e o céu se abriu, o céu trovejou e se abriu e expulsou aqueles demônios. Depois o céu se fechou. E um anjo, uma voz do céu dizia: alegrai-vos, cidadãos dos céus. Alegrai-vos, vocês que moram nos céus. Porque o acusador que vos acusava, que acusava os seus irmãos diante de Deus, ele foi expulso do céu. E é chegado o reino de Deus, a voz, é chegada a salvação, a honra e a glória do nosso Deus. Mas ai da terra, porque os demônios estão indo, o dragão que foi expulso do céu está indo para a terra com grande fúria contra a terra. É por isso que Satanás, ele tem uma grande fúria contra nós e ele não quer que você vá para o céu. Sabe por quê? Ele sabe o que tem lá no céu. Ele sabe que o céu é lindo porque ele viveu muito tempo lá. Ele viveu muitos anos lá no céu e ele foi expulso de lá do céu e ele não quer que ninguém vá para o céu. Ele coloca incredulidade nas pessoas. Tem muitas pessoas que não acreditam que o inferno existe. É porque Satanás tem botado na mente dessas pessoas que o inferno não existe. Mas o inferno existe. Então, a Bíblia diz que alguns demônios estão nos ares. Ó, quando você vê avião caindo, é os demônios que derrubam os aviões. Uma parte foi para os ares, outra parte foi para a terra, né? Para a terra, para o inferno. O inferno é onde? Na terra. O inferno é no centro da terra. Nós estamos pisando em cima do inferno. Nós construímos casa em cima do inferno. O inferno é nas profundezas da terra. Você pode cavar, você nunca vai chegar lá. Só entra no céu ou no inferno depois que morre. Então, o inferno é nas profundezas da terra. E aí, aqueles demônios, uma parte foi para o mar, Iemanjá, e Iemanjá é um demônio. Você sabia que Iemanjá é um demônio? É um demônio. Ah, mas é mulher? Não. Não tem demônio mulher. Não tem anjo mulher. Não tem demônio mulher. Satanás é mentiroso. E Iemanjá é rainha do mar. Que rainha do mar? Coisíssima nenhuma. O rei do mar somos nós, homens. Quem é o rei do mar? É o pescador. Por quê? Deus, ele deu domínio ao homem sobre os animais. O rei do mar somos nós. Sabe por quê? Deus, ele deu autoridade
a nós sobre os animais. Nós criamos animais domésticos, né? Deus deu autoridade para nós. Você pesca o peixe. Que negócio de Iemanjá? Iemanjá é rainha do mar, coisíssima nenhuma. Ali é um demônio. Satanás, ele é mentiroso. As pessoas têm dado oferenda aos demônios. O mar é de Deus. O mar é de Deus. O mar é de Yeshua. Yeshua HaMashiach. Satanás, ele tem criado a mitologia dizendo que existe sereia. Dizendo que existe gente com rabo de peixe. Nunca existiu isso. Isso é o demônio. Tem demônio dentro das águas. Faz as pessoas morrerem afogadas. Demônios. Dentro do mar tem demônios que fazem pessoas morrerem afogadas. Fazem embarcações afundarem. Existem demônios na terra que fazem carros baterem, acidentes terrestres. São espíritos malignos que provocam acidentes. Acidentes acontecem. Acidentes não acontecem não. Acidentes são provocados por espíritos malignos. Viu? Espíritos malignos. São eles que provocam os acidentes. Então, o que acontece? Muitos crentes têm vivido na condição de Satanás. Ele está na igreja, mas ele está rebelde. Sabe por que Satanás ele tem uma grande fúria de nós? Porque se nós pecamos, nós temos perdão. Nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus. Os anjos, se eles pecarem contra Deus, eles não têm mais perdão. Agora, você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Você pode blasfemar contra Deus. Você pode blasfemar contra Yeshua, né? Você pode blasfemar contra o Pai, contra o Filho, mas você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o intercessor, ele intercede por nós. Ele é Deus, ele é o Espírito de Deus. Então, contra o Espírito de Deus, você não pode blasfemar. Porque se você blasfemar contra o Espírito Santo, você já está condenado para o inferno. Você vai virar monstro no inferno. Muitos pastores que blasfemaram contra o Espírito Santo, eles estão com corpo de gente e cara de urso. Deus mostrou a um pastor numa visão. Deus levou um pastor ao inferno para mostrar a ele como era o inferno. Aí chegou lá e ele disse que viu homens de gravata, paletó e gravata, com cara de urso, né? Com cara de animais, com cara de tigre. Aí ele perguntou, Deus, quem é esse homem aí que está com essa cara aí? Aí ele disse, são os pastores que não crêem nos dons espirituais, pastores que não crerem nos dons da profecia, pastores que não crerem nos dons da revelação, pastores que não crerem nos frutos do Espírito. Eles estão lá na terra, mas a sua alma estão aqui no inferno, porque não tem mais perdão para eles, porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo. E eles irão virar bicho aqui no inferno. Lá no inferno está repreendido, aqui não, está repreendido. O sangue de Yeshua HaMashiach tem poder. A minha casa é um céu. Eles vão virar bicho lá no inferno. Deus falou com esse irmão. Crente que não crê no dom da revelação está blasfemando contra o Espírito Santo. Crentes que não crerem nos dons da profecia estão blasfemando contra o Espírito Santo. Ó, examinei o profeta e não a profecia. Se o profeta é de Deus, a profecia é de Deus.
Examinei. Ó. Fazer prova de Deus. De vez de blasfemar, de vez de dizer que não é de Deus, faça a prova. O Espírito testifica. Se você tem o Espírito Santo, você conhece o Espírito que provém de Deus e que não vem. Porque o Espírito Santo, ele lhe mostra. O Espírito testifica. Eu tenho o Espírito Santo. Se o irmão vir entregar uma revelação da parte de Deus para mim, eu sinto. Porque o mesmo Espírito que ele tem, eu tenho. Então o Espírito testifica. Ó. Os pastores que blasfemam contra o Espírito Santo é porque eles não têm o Espírito Santo. Porque aqueles que têm o Espírito Santo, eles não blasfemam contra o Espírito Santo. O crente que não crê nos dons espirituais é porque ele não tem o Espírito Santo. Eu tenho uma vizinha que é assim. Se Deus usar um vaso para falar com ela, ela não crê não. Se Deus usar um vaso na revelação e falar com ela, ela não crê. Se Deus usar um vaso da profecia e falar com ela, ela não crê. Porque ela não tem o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo vai morar no céu? Não vai. Não vai. Quem não tem o Espírito Santo na sua vida não vai entrar no céu. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da maldade. É o Espírito Santo que converte o homem. É o Espírito Santo que afasta o homem do pecado. Então o crente que não tem o Espírito Santo, ele só vive pecando. O crente que não tem o Espírito Santo, ele é viciado em novela. O crente que não tem Espírito Santo, ele só anda mentindo, ele só anda se prostituindo, ele só anda adulterando, ele só anda fofocando, porque ele não tem o Espírito Santo. Ó, e muitos têm entristecido o Espírito Santo. Tem muitos que o Espírito Santo tem se afastado dele. Porque o Espírito Santo, ele não habita aonde não há comunhão com Deus. Então, os pastores que blasfemam, os crentes que blasfemam contra o Espírito Santo, tem pastores que acham assim, ó, que Deus só usa ele porque ele é pastor, né? Tá blasfemando. Quando Deus usa uma ovelha que ele pastoreia, na revelação ele não crê. Na profecia ele não crê. Ele diz que é demônio. Quando ele diz que é demônio, ele está o quê? Blasfemando. Se Deus usa um irmão na profecia, se Deus usa um irmão na revelação, e eu digo que aquilo ali é demônio, eu estou chamando o Espírito Santo de demônio. E se eu estou chamando o Espírito Santo de demônio, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Porque tem muitos pastores que olham pela aparência. Ó, se o irmão anda bem arrumado, ele crê que Deus usa o irmão, que o Espírito Santo usa o irmão. Se o irmão usa uma roupa lascada, ele não crê que o Espírito Santo usa o irmão. O Espírito Santo, ele não usa roupa, não. O Espírito Santo, ele usa homens e mulheres lavados e remidos pelo poder do sangue de Yeshua HaMashiach. O Espírito Santo não usa roupa. Tá ouvindo, crente? Você que acha que você vai ser salvo porque você usa uma roupa de manga num calor desse, né? Um calor desse, você usa uma roupa apertada de manga, usa uma roupa de manga, uma roupa comprida, um calor desse. Um calor desse, você acha que vai pro céu, mas a sua língua é maior que sua roupa. Você fala mal do seu irmão, você fala mal do seu pastor, só anda de roupa comprida. Você acha que a sua roupa vai te salvar? É a roupa, é? Não é a roupa que vai salvar não, indivíduo. Não é a roupa não, claro, você não vai andar nu. Você não vai andar mostrando o seu corpo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu aprendi uma coisa. Crente que é crente não anda sem camisa na rua e não cospe no chão.
Nem dentro de casa o crente não pode ficar sem camisa. Porque quando o anjo eleito, né? O anjo eleito Gabriel vem entregar a bênção pro crente e o crente está sem camisa, o anjo volta com a bênção na mão. Volta pro céu e leva todo o relatório lá para Deus e diz, ó, ele estava sem camisa, estava nu dentro de casa. O crente não pode dormir nu, que é pecado, né? Ele perde a bênção. O anjo nem olha, o anjo eleito vem entregar a bênção e nem olha, vira até as costas, porque ele se envergonha. Sabe por quê? Porque os anjos eleitos, eles são mais virtuosos que nós. Eles não pecam, eles não sentem desejo de pecar. Quem criou o pecado foi Satanás. Ele criou o pecado. Quem criou a mentira, quem criou a prostituição foi Satanás. Quem criou a traição? Satanás. Quem criou o homossexualismo? Satanás. Por quê? Porque não existe demônios mulheres. Não existe demônio fêmea. Então, ele invejou o homem. Como eu já disse, vou repetir. Satanás, ele não faz sexo. Ele faz sexo através do homem. Ele entra no corpo de um homem para o homem se prostituir. Ele entra no corpo da mulher para a mulher se prostituir. Os demônios. A mulher que não aguenta ver homem, ela tem o quê? O espírito do pombagira. Do pombagira. Não é a pombagira, não. É o pombagira. Porque é um demônio. O pombagira. Ó. O homem que não aguenta ver mulher, ele tá com o espírito de quem? Do pombagira. Né? O crente que tem o Espírito Santo, você vê a característica do crente que tem o Espírito Santo. Ele tem nojo do pecado. Tá uma roda, até na faculdade, falando de prostituição, falando de um bocado de coisa que não presta. O crente toma nojo. O crente sai até de junto. O crente que tem o Espírito Santo, ele não se sente bem. Aonde há o pecado, ele não se sente bem. Eu cheguei numa loja, um amigo meu que é empresário, que ele é dono de vários pontos de comércio. Eu saí com ele, fui lá com ele, aí ele foi na loja cobrar um cliente, foi ver um cliente, foi ver um inquilino. Chegou lá, o inquilino tem uma loja dentro do prédio desse empresário que é crente. O camarada tem uma loja de produtos eróticos, né? Produtos eróticos, vibradores, um bocado de negócio lá. Consolos, um bocado de negócio lá, produtos eróticos. Aí o camarada tava dizendo que não tava conseguindo vender nada. Que tava vendendo pouco, vendendo R$30 por dia, vendendo pouco. Tava vendendo muito pouco. Aí ele disse, você tem que orar. Chama pro Jeová Jirê. Chama pro Jeová Jirê, não chama pro Yavé Jirê. Que você vai vender tudo, que não sei o quê. Aí disse Elias. Aí falou, Elias é um jovem de oração. Elias ora aqui pela loja dele para ele vender. Eu olhei pra cara dele assim, e olhei assim, e eu senti que não era de Deus eu orar. Não era de Deus. Se aquilo ali é um pecado, eu vou orar para Deus abençoar o que é pecado? Eu vou orar para Deus abençoar o pecado? O cara tem uma loja de prostituição, né? Loja de materiais eróticos, é pecado. Incentiva as pessoas para prostituição. Quem compra aquilo ali é quem pratica prostituição. Crente usa consolo? Crente usa vibrador? Não usa. Eu comecei, quando eu entrei, eu comecei a sentir dor de cabeça.
Eu entrei naquela loja, eu comecei a sentir dor de cabeça, porque o Espírito Santo, ele não quer que o crente coloque os pés aonde tem pecado, em lugares pecaminosos. O Espírito Santo não quer. O crente que não tem o Espírito Santo, quando ele entra nesses lugares pecaminosos, ele não sente nada. Para ele é normal. Mas o crente que tem o Espírito Santo, não. O Espírito Santo toca logo. Ó, e eu comecei a sentir dor de cabeça. Eu disse, misericórdia. Misericórdia, meu Deus. Elias, faz uma oração aí, vamos orar. Eu olhei para a cara dele assim. Ele viu que eu não queria orar. Quando ele saiu, quando a gente saiu de lá, quando eu estava dentro do carro dele, eu disse, rapaz, fulano, tu não vigia não, é? Tu me manda orar por aquilo ali, tu não vigia não, é? Tu quer abençoar o que não é de Deus? Aquilo ali não é de Deus não, rapaz. Aquilo ali é prostituição. É uma loja de prostituição. É uma loja de pecado. Você quer que eu consagre aquilo ali a Deus? Eu não senti de Deus orar não. Você me pediu para orar, mas eu não orei porque eu não senti de Deus de orar por aquilo ali. Quer dizer que eu vou santificar o que é de Satanás? Eu vou orar para o que é do diabo? E eu disse a ele, eu senti dor de cabeça quando eu entrei naquela loja, porque o Espírito Santo não se agradou. E eu senti dor de cabeça quando eu entrei naquele lugar. Então, o crente, ele tem nojo do pecado. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem nojo do pecado. Ele enxerga o pecado como coisas podres. Ó, o pecado, ele fede mais na narina de Deus. O pecado fede para o Espírito Santo. O pecado fede pior do que carniça. As pessoas têm nojo, né? Um rato podre, um rato depois de podre, um rato de esgoto podre. Ele não fede? Não é uma nhaca desgramada? Não é um fedor desgramado? Piorou o pecado. O pecado fede bem mais. As pessoas pecam e elas não percebem que elas estão podres diante de Deus. O pecado da terra está fedendo para Deus. O que é que Deus vai fazer? Deus vai tocar fogo nessa terra. Vai queimar todo mundo. A besta vai pegar fogo. O anticristo vai pegar fogo. Porque Deus vai mandar fogo em todo mundo. Deus vai mandar fogo nesse sistema da terra. Esse governo da terra. Mas o que Deus vai fazer primeiro? Deus vai nos tirar daqui da terra. Deus vai arrebatar o seu povo. Deus vai arrebatar a sua noiva, que ele não vai tocar fogo com os salvos dentro. Deus ainda não tocou fogo nessa terra, porque nós estamos aqui. O Espírito Santo ainda não saiu da terra, porque a igreja do Eterno está aqui. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai sair da terra. E quando o Espírito Santo sair da terra e que a besta reinar, depois que a besta e o anticristo reinar, aí Deus vai mandar fogo, vai queimar todo mundo. Tá merecendo isso. Tá merecendo Deus tocar fogo nessa terra. Mas Deus, ele está tendo de misericórdia. Ele não está tardando, não. Ele não está demorando, não. Ele apenas está dando uma chance. Ele está dando chance. Ó. Os anjos estão lá, ó. Os anjos eleitos estão com a trombeta na mão, só esperando a ordem de Adonai. E Yeshua está no trono, olhando para a terra e olhando para Iavé, esperando o Iavé, ó, esperando o Iavé dizer, vai lá meu filho, arrebatar o meu povo. Ele está esperando a ordem do Pai. A Bíblia nos revela que Yeshua, ele não sabe nem o dia nem a hora que ele irá voltar. Só Iavé que sabe.
Então, a ordem vai ser de Yahvé. Quando os anjos tocarem a trombeta, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. E aí, quando as trombetas tocarem, iremos ser arrebatados, né? No toque das trombetas, iremos ser arrebatados. O Filho do Homem irá aparecer sobre as nuvens, sentado no seu trono, à direita de Adonai, e os anjos ao redor dele, os anjos eleitos ao redor dele, tocando as trombetas. Satanás, ele sabe que está chegando o dia dele. O fim de Satanás está próximo. De Satanás e todos os seus anjos. E por isso que Satanás, ele está esfriando os crentes. Ele está mandando os demônios colocar incredulidade nos crentes. Está fazendo os crentes se rebeliarem contra Deus. Está fazendo os crentes assistirem novela. Viu? Não quer que os crentes vão para a igreja, não quer. Ó, o crente fica tão viciado em novela que ele não vai nem para a igreja. Os crentes estão tão viciados em jornal que o jornal, passa o jornal e ele não foi para a igreja. E vai indo, e vai indo. Não foi para a igreja hoje, aí não vai amanhã, não vai amanhã. Daqui a pouco o crente não quer mais ir para a igreja. É assim que Satanás trabalha. Deus me deu essa revelação. Satanás está fazendo os crentes ficar pregados num sofá. Os crentes não estão mais lendo a Bíblia, a maioria deles não estão mais lendo a Bíblia, estão sentados diante de uma televisão, assistindo novelas, assistindo filmes, assistindo jornais, que é a parte que Satanás mais gosta, é o jornal, viu? E as horas estão se passando e os crentes não estão nem aí para Deus. Ainda tem crente que diz assim, ó, eu não leio a Bíblia porque não tenho tempo. Mas você tem tempo de assistir novela. Você não tem tempo de ler a Bíblia, mas você tem tempo para assistir novela. Você tem tempo para assistir Sessão da Tarde. Você tem tempo para assistir Malhação. Você tem tempo para assistir a novela das 2. Você tem tempo para assistir a novela das 6. Você tem tempo para assistir a novela das 8. Você tem tempo para assistir Tela Quente. Para Deus você não tem tempo, mas para o diabo você tem. Porque quem não tem tempo para Deus tem tempo para Satanás. Nós temos 24 horas por dia. 24 horas. Pelo menos 1 hora nós temos que dar para Deus. 1 hora que você dá para Deus, você está dizendo não às coisas do mundo. Tem muitos crentes que só vai para a igreja às 8 horas da noite. O culto começa às 7. Ele assiste todas as novelas. Ó, ele assiste a novela das 2, assiste video show, assiste Sessão da Tarde, assiste Malhação, assiste a novela das 6, assiste a das 7, só vai para a igreja às 8 horas. Misericórdia. Só vai para a igreja às 8 horas da noite. E ainda fica doido pro pastor terminar logo o culto. Quando dá 9 horas, ele fica olhando pro relógio. Deus está usando o pastor para mandar cajado, ele não está nem aí. Ele está preocupado com a novela. Ele está na igreja, termina logo, que eu não quero perder. Lá ele não quer perder a Em Família, a novela Em Família. Lá ele não quer perder a parte de Laerte e Leninha. Lá ele não quer perder. Vai, crente. Leninha e Laerte está ganhando dinheiro. Vai pro inferno e está enchendo o bolso deles de dinheiro. E você não está ganhando nada. E está perdendo a sua alma sem ganhar nada. Está indo pro inferno. Talvez Bruna Marquezine, ela possa se converter. Deus lá do céu está olhando para ela. Ela pode conhecer a verdade. Deus pode converter ela.
E você que fica assistindo novela, você que diz que é crente, que não se converte porque não quer, você vai pro inferno. Porque você sabe que o que você faz é pecado. Ó, eu era viciado em novela, Deus me libertou. Um dia eu orando a Deus, eu disse, Deus, eu sou